Fala pessoal, estamos aqui na TRA Jiu-Jitsu, ok? Com o proprietário, campeão, Thiago Rella. São 7 anos que ele já vem trabalhando aqui no mercado americano, está com 3 filiais, temos essa daqui de Jersey City, uma outra aqui em Bayonne, que também fica aqui em New Jersey, e temos uma em Hallow-Dell, que fica na Flórida, certo? Sem considerar que também temos uma no Brasil. Bom, primeiramente, Thiago, eu quero agradecer a oportunidade que você me deu de poder estar aqui fazendo essa entrevista contigo. O que te fez vir para os Estados Unidos e começar esse projeto aqui? Que isso, obrigado vocês por estarem aqui, né, pelo serviço que você presta pra gente, que é um serviço em excelência. E tirando isso, eu vim pra cá em 2016, 17, eu vim pra, não, 2016 é isso? Eu vim porque eu ia lutar, né, eu sou, além de ser proprietário das academias, eu tenho uma carreira como lutador. E eu tinha uma luta marcada para a Flórida, para lutar em julho. Eu acabei vindo 3 meses antes para me preparar. E o que aconteceu foi que a facilidade de estar aqui, lá no Brasil, eu morava no interior de São Paulo, eu tinha que ficar viajando para treinar, eu ia para São Paulo todo dia, às vezes trânsito e tal. Aqui foi tudo muito simples, eu vim para treinar em Hoboken. Hoboken tem uma das maiores academias de wrestling dos Estados Unidos, que é uma das modalidades que a gente treina para lutar o MMA. E eu acabei ficando em Jersey City, onde é a minha academia principal hoje, né? A minha academia que eu abri, a primeira que eu fundei aqui. E eu gostei muito da área, era muito fácil para eu ir para a cidade e treinar, onde eu fazia o meu treinamento lá, parte do meu treinamento em Hoboken, então o deslocamento me chamou muito a atenção. E aí eu fui ficando, minha luta postergou, o evento que ia ser em julho, meu adversário acabou se machucando, aconteceu em setembro. Eu vi a possibilidade de tirar um visto de trabalho através da empresa que me contratou para lutar, do show que me chamou para lutar, enfim, e as coisas foram acontecendo. Então foi mesmo essa comodidade de conseguir conciliar um treino melhor com uma qualidade de vida legal. Com relação à academia, você achou muito difícil, talvez, a abertura, as licenças? Teve muita coisa assim, comparado de repente com o Brasil? A questão burocrática é muito simples, né? A gente decidiu, por uma coincidência do destino, a academia que eu tava treinando, né, a parte do wrestling, eles tinham um programa de jiu-jitsu lá, e eles assinaram um deal com a seleção americana de wrestling. O programa de jiu-jitsu não ia ter mais espaço na academia, era um programa bem robusto, e o dono da academia falou: cara, por que você não abre sua academia? Não estava nos meus planos abrir minha academia aqui, e mesmo para focar na minha carreira como atleta, mas com uma oportunidade dessa, né, e foi super simples. Eu abri uma LLC, né, que abrir com você deve ter demorado 3, 4 dias, e a questão da cidade, só o prédio tinha que ter os permits do bombeiro, e se eu fosse fazer alguma major construction, uma construção grande, eu ia ter que tirar os permits, né, as autorizações, mas como eu não fiz, em uma semana eu já estava pronto para operar. Só um parênteses aqui, eu diria, é que realmente nós ajudamos o Thiago a abrir a academia, e a burocracia aqui não é tão grande. 2, 3 dias a gente teve condições de abrir, e ele estava operando já naquela própria semana, já estava com as portas abertas para poder trabalhar e continuar seus sonhos, suas carreiras. Ok, eu gostaria de te perguntar aí, talvez, o preparo físico, principalmente para quem segue esse tipo de carreira, tem alguma coisa especial que você poderia, de repente, nos dar uma dica? A carreira como lutador é muito difícil, né? Não é todo mundo que eu quero ser lutador, tem muita coisa envolvida, não só o preparo físico, mas como o preparo emocional. São anos, eu comecei a treinar jiu-jitsu com 13 anos de idade. Uau. E aí depois
com 19 eu fiz a minha primeira luta de MMA. Jiu-jitsu e MMA são esportes totalmente diferentes, né? Mas como assim? Jiu-jitsu é a parte de grappling, a parte de luta agarrada do MMA, mas o MMA você pode dar soco, cotovelada, chutes, isso pode lutar em pé. Então, jiu-jitsu é uma das vertentes que a gente trabalha no MMA. Hoje, para você ser um lutador de MMA, você tem que saber um pouco de boxing, um pouco de wrestling, que é a parte de derrubar. Conjunto de várias artes marciais. Exatamente, né? isso é o MMA, que é as artes marciais, exatamente, as artes marciais mistas, né? E, enfim, eu reconheço, voltando à pergunta, o condicionamento físico você tem que treinar muito, né? Hoje, como proprietário de academia, apesar de eu ter um contrato com o segundo maior evento de lutas do mundo, que é o Bellator, eu estou mais focado na parte da gestão da minha academia. E aqui na minha academia eu não trabalho com atletas, a gente tem um pouquinho, mas a grande maioria aqui são executivos, assim como você, que vem procurando o jiu-jitsu como uma maneira de ganhar um benefício na área da saúde, ou disciplina, ou até mesmo desestressar, ou um esporte diferente, a questão de defesa pessoal. A gente tem vários públicos aqui, públicos diferentes que a gente tenta trabalhar, e aqui a gente oferece só o jiu-jitsu e não o MMA, né? Entendi. Como é que é a organização em si da academia, em questão de, eu não diria necessariamente financeira, mas você tem outros ajudantes, tem outras pessoas que trabalham contigo, como é que funciona isso? Hoje, quando eu comecei a academia, nós éramos 2, hoje eu tenho, aqui são 7 instrutores, né? São 5 instrutores de jiu-jitsu, mais 2 instrutores de Muay Thai, que a gente também tem um programa de Muay Thai, que é uma parte em pé, né? Aí eu tenho um garoto na front desk e um manager, e aí nas outras academias sempre um front desk e 2, 3 instrutores. Mesmo porque você nem sempre está disponível para ser um instrutor, né? Por causa das suas viagens como lutador. Exatamente. Hoje meu foco é mais na parte do business, então eu dou aula, mas são só 2 vezes por semana. Entendi. E a metodologia, eu acho que o nosso grande pulo do gato aqui da academia foi a questão da metodologia. Eu criei uma metodologia de ensino, o que é um pouco difícil de encontrar no jiu-jitsu. Isso é muito comum nas artes marciais, tipo no karatê, no Muay Thai, até no Muay Thai não tanto, mas nessas artes mais orientais, a metodologia é bem clara, assim. E no jiu-jitsu a gente não tinha muito, né? O jiu-jitsu, como você sabe, é uma arte marcial brasileira, foi desenvolvida pela família Gracie. Na verdade, ela veio do Japão de uma maneira, e aí quando chegou no Brasil, a família Gracie desenvolveu essa arte marcial na maneira brasileira, que a gente chama o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Então não tem muito, a maioria das academias não tem um sistema de ensino, uma metodologia, divisão de nível. Então hoje a gente aqui tem aulas de beginners, a gente tem aulas de all levels, a gente tem aulas só para intermediário, a gente tem aula para nível avançado, aula de competição. Então hoje eu consigo, com essa metodologia, não importa se você eu que vai estar dando a aula ou você, o currículo vai ser seguido, então a qualidade da aula e o modelo da aula é o mesmo. Porque quando você vai para uma aula de pilates, você sabe exatamente o que você vai encontrar naquela aula. Quando você vai para uma aula de spinning, você sabe exatamente o que vai encontrar naquela aula. De repente um professor ou outro pode colocar um pouco mais de paixão, mas hoje a gente respeita uma estrutura de aula, então todas as aulas são dentro do programa são iguais. Então acho que esse é Isso é super interessante, porque você não vê isso em todos os lugares. Exatamente, especialmente no jiu-jitsu. Nas academias de jiu-jitsu isso é bem raro. Eu particularmente, eu só contar uma coisinha super rápida, teve uma academia que eu fui e veio um mestre fazer um treinamento especial, como eu era contador dele e do pessoal, eu participei da aula lá. E aparentemente foi interessante, mas como estava uma mistura de níveis ali, eu não gostei, porque o cara que eu fui treinar me apertou demais, toda hora eu tava, meu, você quer me matar por aqui e tal. Aí depois foi o que o rapaz me explicou, ele disse, não, na verdade é que como era uma aula mista, assim, né, tava mostrando diversas modalidades, como se fosse mais de demonstração, o fato então isso te fez se tornar aí inconfortável para você. Mas as nossas aulas, nesse caso, se fosse dessa forma que você está falando, eu estaria entrando num level beginner, num level talvez você tivesse continuado até hoje. Então hoje o que eu faço eu quero que você entre por essa porta e tenha uma experiência boa. O jiu-jitsu mudou minha vida.
Hoje eu moro nos Estados Unidos por conta do jiu-jitsu, hoje eu falo inglês por conta do jiu-jitsu, hoje tudo que eu construí foi através do jiu-jitsu. Então, toda vez que alguém entra por aquela porta, eu tento entender a necessidade daquela pessoa. Sim. O Renzo, Renzo tem a maior academia de jiu-jitsu do mundo, ele também está em Nova York, e é um grande amigo, né, um mentor. Eu sempre falo com ele sobre isso, e o que ele fala, a gente não vende o esporte em si, né? A gente vende a confiança. O cara ele tem que entrar por aquela porta e ele tem que sair modificado. E o jiu-jitsu te traz essa confiança. A confiança não é que eu estou te falando que você vai sair daqui e vai bater em alguém. Uhum. A confiança é de se expressar, de saber como se comportar, saber como dialogar, sabe? Não se submeter a certas situações. O jiu-jitsu é muito legal. Então eu tento transmitir isso para a própria trabalho, para relações interpessoais. Então toda vez que alguém entra por aquela porta, eu tento dar isso para ela. E qual é a maneira de dar isso para ela? Separando isso em programas. Normalmente a primeira aula a gente faz uma trial class, e normalmente sou eu quem dou essa aula. Eu tento fazer com que meu schedule bata com o schedule desse aluno que está vindo para se juntar à academia. E aí são 20, 30 minutos de aula, uma aula como se fosse uma aula particular, para o cara não ter essa experiência ruim, para ele entender o que é o jiu-jitsu e aí acabar se tornando um membro da nossa academia e aí ver que a gente tem uma comunidade muito legal aqui. Muito bom. Falar em comunidade, a maioria é para brasileiros ou como é que você diria aí? Então, hoje 99% do meu público é americano, né? Olha só. Eu tenho, se eu tiver 10% de brasileiros aqui na academia é muito, mas a gente está aberto para todo mundo. Jiu-jitsu, de novo, a academia é muito democrática. Você vai encontrar um cara, a gente tem aqui hoje o vice-presidente da NBC, mas a gente também tem um cara que tem um trabalho normal de Starbucks e coisa e tal, entendeu? Então a gente é um ambiente muito democrático. Você vai ver cristão, muçulmano, você vai ver cara heterossexual, homossexual. É um esporte muito democrático, não interessa quem você é, de onde você veio. Isso é muito bom. Jiu-jitsu é para todo mundo, então a gente bate muito nessa tecla. Então, Thiago, queria saber, como é que você achou então a respeito do sistema americano aqui, quando se fala de, você é o dono de uma academia nos Estados Unidos, o que você geralmente diz, principalmente para o pessoal de fora, com relação a isso? Eu sempre escutava sobre o sonho americano e não entendi o porquê. Eu acho que aqui você consegue ter, como empreendedor, você consegue obter um sucesso por conta daquilo que a gente falou lá atrás. O fato de não ser tão burocrático aqui, de ser tudo muito acessível e dessa questão comercial, eu acredito que pelo fato dos Estados Unidos ser extremamente capitalista, eu acho que as pessoas elas têm mais acesso às coisas. Então eu acho que é muito fácil empreender nos Estados Unidos, uma vez que todo mundo consegue, como eu te falei, um ambiente democrático. Aqui a maioria das pessoas elas conseguem ter um iPhone, elas conseguem ter um carro, elas também conseguem fazer o jiu-jitsu, entendeu? Hoje eu tenho clientes de aula particular, mas eu tenho clientes que vêm e fazem aula de grupo e acho que é super acessível. Então acho que assim, é muito bom empreender nos Estados Unidos se você procura ter sucesso na sua vida financeira. Eu acho que é muito bom. Muito bem. Então, para terminar, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Aí a respeito dos imposto de renda, como é que você acha que funciona aqui nos Estados Unidos comparado de repente com a sua academia no Brasil? Então, é complicado, assim que eu mudei eu tomei um susto, mas assim, é uma questão cultural. A gente trabalha de uma maneira diferente no Brasil do que a gente trabalha aqui e eu tento ser o mais correto possível na questão dos impostos e eu sempre deixo tudo na sua mão. Então, eu confio muito em você, como você pode ver nesses últimos anos, mas também é super simples, não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que é super bem justo a maneira com que os impostos são aqui. Acho que é de acordo com o seu desempenho, você pode falar melhor se estiver errado, certo? Então se você tiver um desempenho acima de tantos mil, abaixo de tantos mil, vai ser uma... Eu acho que uma das coisas que difere talvez de outros lugares é que aqui, por mais que tenha suas regras e tem que, né, uma certa assim, pressão de você estar certinho em questão ao que pagar,
eles têm uma certa facilidade e aquela desburocratização, principalmente com relação a você pagar um funcionário, um ajudante, não tem aquele negócio que eu tenho que botar no payroll, sou obrigado a fazer dessa forma, né? Isso, é um cara que fica é mais como se fosse um freelance para você. Então esse tipo te dá como dono uma certa facilidade de você lidar com os funcionários. Isso sem dúvida nenhuma. Empreender aqui nessa questão do vínculo empregatício é muito bom, né? O vínculo empregatício no Brasil, meu pai tem algumas empresas lá, temos a academia lá também. Então a gente sabe que é muito difícil hoje no Brasil, os encargos são muito maiores. Hoje aqui é tudo mais simples, né? Eu posso trabalhar tendo meus funcionários como contractors e vai estar tudo certo, não vou ter problema. Férias, na questão de hora extras, é tudo muito mais fácil de se calcular e de se botar no papel e se resolver, certo? Certo. E os complicados deixa que eu resolvo. Exatamente. Bom, Thiago, eu quero agradecer muito a atenção que você nos dispensou aqui. Desejamos o maior sucesso para você, continue aí. Gostei muito de saber que dessa sua técnica, né, esse fato de separar em modalidades e para que os que venham a entrar na sua academia, eu tenho a certeza de que vão ser bem instruídos, né, qualquer pessoa que vai estar instruindo eles, com a sua liderança, é claro, eles vão estar sabendo que tem a confiança de entrar no nível certo. Às vezes a gente entra em nível de inglês, sabe um pouquinho, sabe um pouco mais, você entra no nível certo. Então nada mais do que aqui você também, essa é uma ideia genial, gostei pra caramba. Mais uma vez, muito obrigado, querido. Deus te abençoe. Obrigado. Valeu.